Fomos às ruas de Salvador saber se as pessoas conhecem o bullying, no quadro Janela da Justiça. Bullying, na realidade, eu acho que é o comportamento de pessoas agressivas, pessoas que agridem outras sem motivos. Tem a agressão moral, né? A agressão moral, psicológica, e tem a agressão física, né? Que você pode sofrer dois tipos de agressão. Eu acredito particularmente que a moral, a psicológica é pior. São ofensas morais que às vezes prejudicam muito, principalmente psicologicamente, né, o aluno, a pessoa que é ofendida pelo bullying. Bullying eu acho que é uma causa que causa violência psicológica sofrida nas escolas por parte de alguns alunos. Só conheço a que minha filha, no caso, sofreu, que foi no colégio, as meninas querendo bater nela na hora da saída, mandando coisas pela internet, tanto que eu não deixava, ela tá indo no computador por causa disso. O bullying é uma terminologia, né, que a gente importou da língua inglesa para designar ações de violência que podem ser físicas ou morais. O importante é que essas ações elas têm algumas características muito específicas, elas precisam ser repetidas, recrudescidas, há que ter um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima, ou seja, um rol de características que definem essa terminologia que tem sido amplamente utilizada na atualidade para designar essas dificuldades, esses padrões agressivos normalmente entre crianças e adolescentes na nossa cultura. Nos casos de bullying na escola, a instituição de ensino deve acionar os pais, o conselho tutelar e os órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Caso contrário, será responsabilizada por omissão. Saiba mais sobre o assunto na entrevista com o professor Raimundo Andrade. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entenda Direito, com o nosso já famoso debate em torno de temas polêmicos da sociedade. O tema escolhido para esse programa é bullying. Conosco a doutora Edna Sara, promotora de justiça no estado da Bahia e coordenadora do programa de enfrentamento ao bullying. Doutora Edna, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A pergunta que eu faço à senhora, doutora Edna, é o seguinte: isso surgiu recentemente? Porque nós estamos ouvindo falar na imprensa, na mídia especializada, isso de alguns anos para cá. Ou seja, o bullying é um fenômeno da modernidade? O bullying, na verdade, as brincadeiras, elas sempre existiram em todas as escolas. Porém, com parâmetros científicos, ela vem sendo estudada há aproximadamente 30 anos por um pesquisador norueguês, Dan Oleus, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. Ele começou a observar que os alunos, eles estavam deixando de ir à escola, que um número muito alto de suicídio entre eles, e ele, usando parâmetros científicos, ele percebeu que um dos motivos da evasão escolar e da repetência eram os maus tratos que um aluno aplicava no outro. E esses estudos foram prosseguindo, espalhou pela Europa, e só no final dos anos 90, início do ano 2000, é que nós começamos a estudar esse fenômeno como reflexo do que primeiro foi feito na Noruega. E por conta disso, nós resolvemos fazer a aplicação desse conhecimento no nosso trabalho. Então o bullying seria essa prática de um estudante ou de um professor numa relação de escola em que um ameaça, agride e coloca outro em relações assim indecorosas, em situações vexatórias. É isso, doutor? É isso. O bullying ele acontece quando um grupo, um aluno persegue, intimida, subtrai pertences de outro, causando-lhe temor, medo, insegurança, e se não tratada a tempo, se não atalhada a tempo, essas atitudes vão causar na vítima problemas de desequilíbrios emocionais e de relacionamentos afetivos. O bullying, então, só ocorre no ambiente escolar e entre jovens, ou ele pode acontecer em outras relações de clube, de trabalho, entre adultos? O bullying, com essa nomenclatura, ele ocorre sempre no convívio escolar, no ambiente escolar. Geralmente no ambiente de escritório, de condomínios, de clubes, dentro de casa, entre adultos, é colocado o nome de mobbing ou assédio moral, o que faz com que as pessoas sejam desmotivadas, elas não sintam vontade de continuar na sua trajetória profissional. Afinal de contas, quais são as medidas, quais são os sintomas? Como a mãe, um pai de família que está nos ouvindo, um irmão ou um parente qualquer, pode, ou até os professores, podem perceberem que um jovem, uma criança, está sendo objeto de bullying? Pois bem, os atores principais no enfrentamento
a esse tipo de violência são os pais. Em seguida, os professores. Os pais, eles devem estar atentos ao comportamento dos filhos, eles devem procurar dialogar, orientar, informar, saber o que está ocorrendo, se o filho chega machucado em casa, se o filho fica bem durante a semana e durante o final de semana, e quando chega a hora de ir para a escola, ele alega estar com dores. Ele deve saber, deve procurar a escola, o pai, a mãe, o aluno. Eles não devem, em momento algum, ter uma reação negativa. Eles devem agir positivamente, procurar a direção da escola, pedir para que o professor dê a escuta devida, dê uma escuta de qualidade, entenda que aquela queixa não é uma brincadeira, dê valor à queixa, à dor daquela vítima. Nós já sabemos, então, as causas do bullying, já sabemos como as escolas e os pais devem se comportar, mas eu queria saber, institucionalmente, como o Ministério Público está aparelhado e quais as ações que o Ministério Público, que a senhora coordena, a campanha que a senhora coordena de enfrentamento ao bullying, está agindo para combater essa praga. Bom, desde o ano de 2009, o Ministério Público lançou uma campanha, um projeto, Bullying Não é Brincadeira, e tem feito esse enfrentamento através de visitas às escolas, com palestras aos pais, aos professores, toda a equipe técnica, bem como com os alunos e com a comunidade, no sentido de esclarecer, no sentido de fazer a prevenção pelo conhecimento. Uma vez que eu sei que a minha atitude vai ferir o outro, eu simplesmente não pratico aquela ação. Então o Ministério Público, além dos panfletos, das palestras, também produziu um filme institucional bastante didático, no sentido de mostrar às pessoas que todos somos iguais, e a nossa beleza reside em sermos diferentes um do outro, na forma física, mas que na essência somos todos iguais e que merecemos respeito. Além dessas campanhas, nós estamos também utilizando o Disque 100, dizendo não se cale, denuncie, colabore, o seu nome será mantido em sigilo e aquele fato será apurado no sentido de fazer diminuir o queixume das vítimas. Doutora Edna, o bullying, essa palavra que a senhora explicou, o sentido, né, no uso de um termo em inglês no Brasil, significa esse valentão, todo esse trauma, essas ações, mas eu queria saber, senhora, a legislação brasileira já tem hoje o crime de bullying? No Brasil não há uma legislação específica para os atos infracionais relacionados ao bullying, à prática do bullying. O que nós trabalhamos é com o Código Penal, com as ações tipificadas, com os artigos descritos ali como crime. Nós utilizamos, fazemos a tipificação e o agressor, ele tem que saber que ele responde, que a impunidade é que faz com que aumente. Então, se a vítima, ela encontra alguém que possa encorajá-la para que ela tome essa atitude, certamente o agressor vai diminuir e também o Ministério Público tem dado para o agressor um outro encaminhamento, não somente uma resposta junto à aplicação de medidas educativas. Temos também feito encaminhamento para apoio psicológico, psiquiátrico, para terapia, porque percebemos que também esse agressor é uma pessoa que muitas vezes não recebe a devida orientação, o devido cuidado na sua casa, porque o bullying ele não nasce na escola, ele vem de casa e quando chega na escola é que ele encontra um ambiente propício para se desenvolver. Então nós atuamos tanto com a vítima como com o agressor. Doutora Edna, e também seria interessante reforçar essa questão dos pais e dos professores, diretor de colégio, que se compactuam com determinadas práticas, que podem também responder na medida da lei penal, né, se omitirem ou se estimularem esse tipo de práticas delituosas. Sim, todos nós, na verdade, a escola, os pais, os professores, nós temos que ter atitudes positivas, fazer intervenções imediatas. Nós não podemos continuar olhando para o lado e fingindo que o problema não acontece. Ele acontece em todas as escolas, sejam elas públicas, particulares, rurais ou urbanas, ela independe do poder aquisitivo. Então, cabe a cada um de nós parar e informar. Essa escola não vai tolerar a prática do bullying.
Certamente, se o regimento for de conhecimento de todos, for claro e for acordado entre aquela comunidade as práticas e as estratégias para se combater esse fenômeno, talvez a gente não vai radicar, mas certamente será diminuído o número de violência dentro da escola. E para isso o Ministério Público tem dado assim, a seriedade, tem demonstrado a gravidade do problema e nós buscamos, dentro da nossa proposta, desenvolver uma cultura de paz, mas com parcerias com todos os segmentos da sociedade. Doutora Edna, o programa Entenda Direito faz votos e acredita no sucesso dessa campanha que a senhora tão bem vem coordenando de combate ao bullying. E à sua disposição, nossas câmeras, para suas últimas considerações. Eu quero reforçar o Disque 100. É um número de ajuda, é um número que pode auxiliar pessoas que nesse momento estão sofrendo e não sabem a quem recorrer. Disque 100, denuncie, não se cale. A ligação é gratuita e a sua identidade será preservada. O Entenda Direito termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa da série especial sobre bullying. Até lá!